Olá pessoal, estamos aqui, mais um vídeo. Como eu falei no vídeo anterior, a gente vai responder perguntas dessa semana. O que eu estou fazendo aqui agora, né, falando sobre o desenho, qual que é qual que é o meu objetivo agora? Eu estou só dando mais uma leve refinada em alguns aspectos da anatomia do rosto, mexer um pouquinho no cabelo, e aí eu vou começar a adicionar cor. Talvez nesse vídeo ainda eu comece a adicionar cor. Se não for nesse, no próximo com certeza. E agora é isso. É só refinando a anatomia, acertando algumas partes da forma. Tipo aqui, ó, eu tô achando essa boca dela aqui é a parte mais importante para mim dessa foto. É a parte que eu mais quero ter certeza que eu acertei. Mas eu não tô sentindo que eu acertei muito. Não sinto que as formas estão corretas. Ela não tá parecendo a mesma expressão, assim. Se você olhar aqui embaixo, ela faz tipo é como se ela tivesse que fazer isso aqui assim, ó. Ela tem que fazer isso, aí ela sobe aqui um pouquinho, abaixa de novo, tá vendo? Ela tem esse ângulo aqui que não tá correto ali. E eu também tenho que fazer esse brilho aqui. Então não tá perfeito esse negócio. Mas é uma expressão bem única, assim, então é complicado mesmo. Mas é isso, eu estou tentando fazer isso aqui agora, eu estou querendo só ajustar algumas coisinhas para começar a jogar cor no desenho. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar sobre, qual a pergunta? É a sua pergunta sobre burnout. Quando ficar cansadão de desenhar. E até hoje, eu tive duas experiências com burnout. A primeira, eu até já falei num outro vídeo, que foi porque eu estava desenhando coisas que eu não queria desenhar. Eu já estava querendo mudar de estilo de desenho, desenhar outros formatos de desenho, mas eu estava me sentindo que eu não podia fazer essa mudança porque eu iria perder suporte dos meus patrões. Eu acho que, como eu falei, eu acho que eu perdi um pouco, mas não foi um problema tão grande, não foi uma perda gigantesca de suporte, e eu acho que o que ajudou a não ser uma perda muito grande foi o fato que eu fiz isso gradativamente. Mas, como eu já comentei no outro vídeo, no mês que eu decidi, como é que eu fiz, né? Eu tive um burnout sobre isso, eu falei, cara, eu tenho que mudar alguma coisa. Aí, o que eu fiz? No mês que eu decidi parar, eu nem sei se eu já falei isso, eu já falei isso no outro desenho, sim, já falei. Mas, quando eu decidi parar e fazer isso, não, preciso mudar um pouco esse formato, que eu parei de desenhar o que eu estava desenhando e fui desenhar alguma outra coisa que eu estivesse com vontade de verdade, eu desenhei mais do que o normal. Eu desenhei, tipo, eu fiquei mais tempo desenhando do que quando eu estava normalmente. Porque eu estava desenhando alguma coisa que eu queria. E isso faz a gente ficar bem produtivo. Fazer o que a gente gosta, a gente faz mais. E então foi o meu caso ali. Então, um tipo de burnout é esse. É quando você não está necessariamente cansado de criar, entendeu? O seu problema não é criar, mas sim o que você está criando, certo? Então, esse é um tipo de burnout. E a forma que eu lidei com isso foi, aos poucos, acrescentando no meu processo coisas que eu quero criar que encaixam, que são mais livres, assim, tipo, eu fazia fazia 4 desenhos por mês que eram votados por enquete, e era nesse estilo mais complicado, que eu não queria fazer mais. Aí eu comecei a fazer 3 desenhos e em uma semana eu fazia outros desenhos mais simples. Aí depois eu mudei para 2 desenhos e desenhos mais simples. Aí eu fui ajustando isso com o tempo, até que eu cheguei como eu estou hoje, que eu faço um desenho, basicamente, que é votado por enquete e tudo mais, e o resto é só desenho que eu estou com vontade de fazer, alguma ideia minha, alguma coisa assim. Mas, como eu disse, foi ao longo do tempo, foi uma mudança gradativa, até para as pessoas que me seguem ver que tipo, eu tenho outras boas ideias, assim, que não é só aquilo que eles conheceram que eu sei fazer de bom, entendeu? Que eu tenho outras ideias interessantes e que podem ser tão maneiras quanto aquelas ideias iniciais que eu tive. Então, foi assim que eu lidei com essa questão de desenhar algo que eu não gosto. Mas isso é uma coisa que cada pessoa lida de um jeito. Por exemplo, se você trabalhar com comissões,
você já tem que lidar com isso de outra forma, porque aí você, né, você não pode fazer uma comissão o que você quer fazer, né? Você tem ali um briefing do que é para você fazer. Então, aí é uma realidade que eu não passei, eu não sei, não acho que eu possa ajudar muito, infelizmente. Não é muito a minha alçada, não. Mas eu sugiro que é isso. Se você está sentindo um burnout muito grande sobre o que você está fazendo, porque você não está gostando do que você está fazendo, aí a única opção é você mudar o que você está fazendo e tentar fazer essa mudança de forma a causar a menor quantidade de problema possível para você. Tentar fazer de forma gradativa ou alguma coisa nesse sentido. O segundo burnout que eu tive foi porque eu comecei a fazer um jogo. Eu queria fazer um jogo. Aí eu aprendi a programar sozinho e foi muito maneiro. O processo de começar a fazer um jogo foi divertido pra caramba. Eu descobri que eu gosto de programar, acho bacana assim. Acho interessante aprender. Aprendi a animar também, que foi legal. Eu aprendi várias coisas fazendo o jogo. Mas, depois que passa aquela animação inicial e você percebe a quantidade de trabalho que é fazer um jogo, eu percebi que no final, eu estava passando a maior parte do meu mês fazendo tudo menos desenhar. E eu entrei nesse negócio porque eu gosto de desenhar. Então, o segundo burnout que eu tive foi mais nesse sentido, do tipo, eu já não estava mais desenhando. Eu não estava mais desenhando quase nada do que eu desenhava antes. E isso estava muito frustrante. Então, a solução que eu tive, que é a única... E junto com outros problemas que eu tive na época de família, assim, questões familiares, eu tive que simplesmente abandonar o jogo. Tive que cancelar o projeto do jogo e focar de volta nos meus desenhos. Era a única coisa que eu pude fazer. Então, mas aí vocês vão meio que perceber que minha experiência com o burnout nunca foi tipo, não quero mais desenhar. Eu sempre quero desenhar. Eu sempre estou querendo desenhar mais. Ou fazer alguma outra coisa. Meus burnouts são normalmente relacionados a não estar fazendo o que eu quero. Não estar desenhando algo que eu quero desenhar. Ou então no estilo que eu quero desenhar. Ou alguma coisa desse formato assim. Mas nunca aconteceu de ser só tipo, eu não quero desenhar mais agora. Não estou com vontade de desenhar. Então essa é a minha experiência, ok? Mas eu tenho algumas outras coisas que podem ajudar. Se você, tipo assim, eu não sei quem está sentindo burnout, né? Qual é a sua situação específica. Mas quando você passa a trabalhar com arte, uma coisa que você normalmente fazia como um hobby se torna o seu trabalho. E aí, muita gente pensa, poxa, agora eu vou poder desenhar o tanto que eu quiser. Eu vou poder fazer o meu hobby o tempo que eu quiser. O tempo todo. Só que aí as pessoas não percebem que, quando isso acontece, você não só está fazendo... Você não está mais fazendo o seu hobby o tempo todo. O seu hobby deixou de ser hobby. Você perdeu um hobby. Ele virou o seu trabalho. E por mais que você goste, é importante de ter hobbies. É importante de ter o espaço que desenhar ocupa na vida do artista antes dele virar profissional, não é o mesmo depois que você vira profissional. Não é a mesma coisa mais. O desenho ocupa agora um lugar diferente. Por mais que continue gostando, é um lugar diferente. Então, você perde um hobby quando você começa a desenhar profissionalmente. Então, você precisa de um hobby novo. Você precisa arrumar algum outro hobby para você fazer que não seja desenhar. Desenhar não é mais hobby. Então, o que eu fiz quando eu percebi que isso aconteceu, eu comecei a fazer outras coisas. Hoje eu tenho eu faço, tipo, eu cuido das minhas plantas, eu tenho umas plantas que eu cuido, um jardinzinho bonitinho. Não é nada demais, não virei menino do dedo verde, nada do tipo. Mas eu tenho umas plantinhas que eu cuido, que eu rego. Agora eu estou fazendo esses vídeos aqui, que também é um tipo de hobby bacana, apesar de eu estar desenhando. Como eu falei, por que eu não quero fazer tutorial? Porque eu não quero que seja uma coisa muito trabalhosa, é uma ideia de algo mais suave. Por quê? Porque eu considero isso mais um hobby meu, assim, entendeu? É mais sobre falar do que sobre desenhar. Desenhar é o que eu estou fazendo só aqui de fundo. Porque a verdade é que se eu estivesse desenhando na moralzinha, estivesse desenhando de verdade, eu ia estar falando muito pouco. Porque isso é até uma coisa que totalmente uma tangente. Mas quando você estiver desenhando, não fica ouvindo música. Ou então, se estiver ouvindo música, ouve uma música sem letra, fique de fundo, que você esqueça que a música está ali.
Porque quando você está dentro, você precisa pensar. Você precisa pensar no que você está fazendo. Tipo aqui agora. Eu estou fazendo totalmente no automático, tá ligado? Mas se eu tivesse que olhar isso que eu estou fazendo agora de verdade, eu teria que estar analisando um monte de coisa. Tipo, vou dar um exemplo básico. Esses dentes aqui debaixo dela, tá vendo? Isso aqui. Ela tá com a linha, essa linha aqui de baixo, ó, toda bem definida, assim, ó. Né? Isso não é muito legal, isso não tá condizente com a referência. Se você olhar para essa referência aqui, ó, e tentar, e se você fechar o olho assim, fazer ele bem cerrado, assim, quase você não conseguindo ver direito, você vai perceber que não tem muito uma linha aqui embaixo. E isso é uma das coisas que faz essa expressão dela tá bonita. Então eu teria que pegar aqui, ó, e tipo, dar uma esfumaçada aqui para deixar essa divisão entre os dentes e a boca mais sutil, assim. Então, o que eu quero dizer com isso é só que, tipo assim, quando você está desenhando de verdade, que você está desenhando para aprender ou para fazer um bom produto, você não pode ficar com a sua atenção dividida. Você não pode entrar no modo automático, você não pode entrar em piloto automático. Você tem que estar realmente pensando de verdade, pensando, tipo, e esse dente aqui, como é que tá? E esse negócio aqui, como é que tá? E isso aqui, o que pode estar errado? Aí você sai, você distancia um pouco da imagem para poder ter uma visão melhor. Você tem que desenhar ativamente. Então, quando eu estou fazendo esses vídeos aqui, eu não estou desenhando ativamente, eu estou só suave aqui, só seguindo a parada. Então, o que eu estava falando? Por que eu fiz essa tangente? Assim, hobby. Então, é isso. Eu não estou levando o desenho a sério aqui. Eu estou só mais preocupado em falar e fazer o vídeo ficar interessante e falar sobre as coisas que eu quero falar do que necessariamente fazer um desenho top. Então, isso aqui também é meio que um hobby para mim, fazer esses vídeos. E você também vai precisar de outros hobbies. Você vai ter que colocar alguma coisa no lugar do desenho. Seu desenho deixou de ser seu hobby, então agora você precisa de um outro hobby para ficar no lugar. Você precisa de alguma coisa para te trazer o mesmo tipo de prazer e né, trazer o mesmo servir a mesma função que o desenho servia antes. E aí você pode, sei lá, jogar videogame, você pode fazer alguma coisa desse jeito. Mas, aí entra no outro ponto sobre o que ajuda você a não ter burnout. Ter um hobby ajuda você a não ter burnout. E fazer coisas que te tirem de casa, te tirem do seu normal. Assim. Se você pegar e no seu dia de folga, você sentar na frente do videogame, passar 2 dias jogando videogame, pode ser agradável no período que você está ali jogando videogame, normalmente é agradável, mas Porra, ficou uma porcaria esses dentes aqui, cara. Tá vendo? Esse que é o problema de você trabalhar quando você não tá prestando atenção, tá vendo? Eu acabei de falar isso aí, tá tudo uma porcaria isso aqui, não tá bacana. Deixa eu deletar aqui pra ver. Olha lá, tava muito melhor, tá vendo? Olha só. Ai, meu Deus. Bom, deixa eu desfazer isso aqui, vamos voltar pro zero. Mas é isso que eu tava falando. Você tem que ter um hobby e, se possível, um hobby que te tire de casa, te leve para fora de casa. Sei lá, vai fazer caminhada, vai fazer trilha, vai fazer alguma coisa fora da cadeira, fora do seu computador, alguma coisa, se possível, que movimente seu corpo, porque faz bem você se movimentar e fazer as coisas. Ter contato com a natureza em si, com a natureza, né? Com o mato, com essas coisas, isso é bom. Isso faz a gente sentir bem. Pelo menos eu me sinto muito bem. E isso ajuda. A outra coisa é o seguinte, a gente tem a ideia de que arte, quando a gente faz arte, a gente está querendo que a gente entende arte como assistir um filme, ou como jogar um videogame, como se fosse algo que a gente faz, como se fosse só um entretenimento. Mas, normalmente, artista, quando você é um artista e você cria arte, assim, a arte é meio que uma parte integral da sua vida. E quando eu digo isso, eu quero dizer assim, ela ocupa uma função dentro da sua mente, dentro de quem você é. Tem pessoas que usam arte para, por exemplo, expressar os sentimentos delas, para lidar com algum trauma, ou para se recompensar de alguma forma. Então, assim, a arte é parte de você
a arte não é só algo que você faz, ela é parte de você. Então, se você tiver algum outro problema na sua vida, algum outro problema psicológico, ou algum problema nesse sentido, ele pode afetar a sua arte, entendeu? Então, você pode ter um burnout, você pode ter um burnout artístico por problemas que não são relacionados à arte. Você pode, o que eu tô querendo chegar, faz terapia. Basicamente, eu tô rodeando pra caramba pra dizer isso. Faça terapia. Terapia é bom pra você. Eu era uma daquelas pessoas que achava que terapia, falava assim, não, terapia é importante, todo mundo deveria fazer terapia. Mas eu tô bem, eu tô legal. Então, assim, é sempre muito bom, sempre muito importante, mas sempre muito legal pros outros, não pra mim. E eu era assim. E depois eu tive um ataque de pânico num certo momento, que em algum momento eu falo sobre isso. E aí depois que eu tive esse ataque de pânico, eu falei, quer saber? Bora, né? Aí eu fui pra terapia e já tem mais de 2 anos que eu tô com a terapia e mudou minha vida, assim, é uma parada que hoje eu olho pra trás e eu até fico meio mal de não ter tentado, de não ter ido antes, de não ter feito antes. Eu sinto que eu perdi tempo e sofri com certas coisas que eu não precisaria ter sofrido há bem mais tempo se eu tivesse ido numa terapia mais cedo. Assim. E assim, tô falando tudo isso ignorando questão de dinheiro, que eu sei que, né, nem sempre a gente tem como tirar dinheiro para fazer essas coisas. Tô só meio que falando algo que é bom para você, mas eu sei que não é algo que a gente sempre pode simplesmente falar, bora fazer e, né, vai magicamente acontecer. Eu sei que tem outros fatores, mas eu posso dizer que é algo bom. Se você tiver a opção, essa possibilidade de fazer, certamente vai te fazer bem. Tá vendo como ficou melhor aqui essa boca? Olha isso. Tá bem mais tranquilo, tá? As formas estão mais sugeridas, assim, não tá aquela coisa agressiva de tudo divididinho, tá quadradinho, não. Tá tipo mais só sugerindo a dentição. E o que mais que eu tava falando? Peraí. Sim. Terapia. Faça terapia porque você pode estar com algum problema aí dentro de você, algum problema, uma questão mais psicológica, uma questão mais emocional, e isso pode certamente afetar a sua relação com a sua arte, ou a sua relação com criar arte como um todo, sem você nem perceber. Essa relação existe. E horário, você tem um horário para dormir, um horário para acordar direitinho, isso é bom também. Por incrível que pareça, parece que não, mas é verdade, se você acorda, quando você fica só desenhando, dias e dias e dias desenhando, sem meio que ver o dia com a noite, por mais que você não se canse, por mais que você não se, tipo assim, às vezes você tá jovem, eu já me senti assim, você não tá cansado, você continua desenhando, mas cara, você diminui, você não percebe, você não consegue perceber claramente ali, você não consegue perceber na prática isso acontecendo, mas você fica mais lento. Você fica mais lento, sua cabeça fica mais lenta, e isso vai te desgastando, isso vai criando uma sensação ruim em você, e você, quando vê, você tá devagar. Então, ter bons hábitos de um horário para você acordar, um horário para ir dormir, fazer uns exercícios, esses hábitos bons, eles ajudam a evitar burnout como um todo, assim. Você fica com a vida mais equilibrada, assim. E eu acho que é isso, assim, essas são as minhas experiências de ter burnout e o que eu acho que é importante. Tem mais algumas coisas que eu já ouvi, mas assim, eu não tenho experiência com isso, então não posso falar. Mas tem pessoas que eu sei, tem artistas, que sentem falta de contato com outros artistas. Tipo, eu já conversei com alguns artistas que eles encontram com amigos para só sentar e ficar desenhando ali, rascunhando, e que meio que o ânimo e a inspiração dos outros para desenhar traz ânimo para essa pessoa. É como se fosse equivalente a ser introvertido ou extrovertido, sabe? Tem gente que sente essa falta de contato. Então, às vezes você tem grupos de desenho em São Paulo, se algum de vocês morar aqui em São Paulo, você tem um grupo
no Instagram, que o pessoal se encontra para fazer desenhos de paisagem, de coisas de São Paulo, aí vai no lugar, senta, desenha, aí depois tira uma foto de todo mundo. Então, assim, existem grupos de desenho, existem grupos que fazem isso. Eu sou um cara mais caseiro, assim, então ainda não fui no encontro desse, pretendo ir em algum momento, mas eu não sinto essa falta, assim, eu não preciso muito de nada muito externo para poder me sentir inspirado, digamos assim. Mas tem pessoas que são assim, isso é uma coisa meio que acontece mesmo. Então isso pode ser o seu caso também. Você pode, às vezes, estar precisando de um grupo de pessoas para desenhar junto, ou encontrar de vez em quando para dividir esse tempo de criação de arte e conversar sobre isso. Isso também eu sei que existe. Não é o meu caso, mas eu sei que existe para outros artistas. E é isso. Essas são as minhas experiências com burnout, é assim que eu sinto sobre isso. E eu acho que eu já cheguei num ponto aqui desse desenho que eu já estou esfregando pixel só. Já estou só de sacanagem, só puxando coisa para cá, coisa para lá, e mesmo estou sem saber o que fazer direito. Então é hora de adiantar isso aqui para finalmente. Talvez começar talvez não, com certeza. É hora de começar a colocar cor e meio que trabalhar para finalizar isso. E a gente vai fazer isso no próximo vídeo. Beleza? É isso, companheiros. Até amanhã.